O cofre histórico. A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais devastadores da história, com milhões de vidas perdidas e cidades destruídas. Mas por trás das batalhas e dos líderes, havia um segredo sombrio que poucos conhecem. Esse segredo está relacionado às experiências médicas que foram realizadas em prisioneiros de guerra e em civis, especialmente em campos de concentração nazistas. Essas experiências foram conduzidas por médicos alemães que buscavam entender melhor o corpo humano e como ele reagia a diferentes condições. Eles realizaram experimentos com prisioneiros, incluindo injeções de substâncias tóxicas, exposição a temperaturas extremas e até mesmo transplantando órgãos de um prisioneiro para outro. Os médicos também realizaram experimentos com gêmeos, buscando entender melhor a genética e a hereditariedade. Um dos médicos mais infames envolvidos nesses experimentos foi Joseph Mengele, conhecido como o Anjo da Morte. Mengele era um médico alemão que se juntou às SS e foi enviado para o campo de concentração de Auschwitz, onde realizou muitos dos experimentos mais brutais. Ele era conhecido por sua crueldade e falta de compaixão, e seus experimentos resultaram na morte de muitos prisioneiros. Mengele era especialmente interessado em gêmeos, e realizou muitos experimentos com eles, incluindo a tentativa de criar gêmeos idênticos por meio de transfusões de sangue e outros procedimentos. Ele também realizou experimentos com prisioneiros que tinham olhos de cores diferentes, tentando entender melhor a genética da cor dos olhos. Os experimentos médicos realizados durante a Segunda Guerra Mundial são um dos capítulos mais sombrios da história, e é importante que sejam lembrados para que possamos aprender com o passado e evitar que tais atrocidades se repitam. A comunidade internacional deve se unir para condenar tais práticas e garantir que os direitos humanos sejam respeitados em todos os lugares. A descoberta desses experimentos foi um choque para o mundo, e muitos se perguntaram como isso pôde acontecer. A resposta está na combinação de fatores, incluindo a ideologia nazista, a falta de regulamentação médica e a atmosfera de medo e intimidação que prevaleceu durante a guerra. A ideologia nazista enfatizava a superioridade da raça ariana e a necessidade de purificar a sociedade de elementos considerados indesejáveis. Isso criou um ambiente em que os médicos e os oficiais nazistas se sentiram livres para realizar experimentos brutais em prisioneiros e civis. Além disso, a falta de regulamentação médica e a ausência de controle sobre as ações dos médicos permitiram que esses experimentos fossem realizados sem qualquer supervisão ou responsabilidade. A atmosfera de medo e intimidação que prevaleceu durante a guerra também contribuiu para a falta de resistência contra esses experimentos, pois muitas pessoas estavam demasiado assustadas para falar ou agir contra as autoridades nazistas. Hoje em dia, os experimentos médicos realizados durante a Segunda Guerra Mundial são lembrados como um exemplo do que pode acontecer quando a ciência é usada para fins malignos. Eles servem como um lembrete importante da importância de respeitar os direitos humanos e de garantir que a ciência seja usada para melhorar a vida das pessoas, e não para causar sofrimento. A comunidade médica e científica internacional tem um papel importante a desempenhar na prevenção de tais atrocidades, garantindo que as pesquisas sejam realizadas de forma ética e responsável. Agora, vamos falar sobre como os aliados descobriram esses experimentos e como eles foram capazes de trazer os responsáveis à justiça. A descoberta foi feita por tropas americanas que invadiram um campo de concentração nazista e encontraram documentos e testemunhas que revelaram a verdade sobre os experimentos. Os aliados também encontraram muitos dos prisioneiros que haviam sido submetidos aos experimentos, e essas pessoas foram capazes de testemunhar sobre o que haviam passado. As histórias dessas pessoas são emocionais e devastadoras, e elas servem como um lembrete importante do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das histórias mais conhecidas é a de Eva Moses Kor, uma sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz que foi submetida a experimentos por Joseph Mengele. Eva Kor foi separada de sua família e enviada para o campo de concentração,
onde foi submetida a experimentos brutais, incluindo a injeção de substâncias tóxicas e a exposição a temperaturas extremas. Ela sobreviveu ao campo de concentração e, após a guerra, dedicou sua vida a falar sobre o que havia acontecido e a lutar pelos direitos humanos. A justiça foi feita, e muitos dos médicos e oficiais nazistas que estiveram envolvidos nos experimentos foram julgados e condenados por crimes de guerra. O julgamento de Nuremberg foi um dos mais importantes, e nele, muitos dos líderes nazistas foram julgados e condenados por crimes contra a humanidade. No entanto, o legado desses experimentos ainda é sentido hoje em dia, e é importante que sejam lembrados para que possamos aprender com o passado e evitar que tais atrocidades se repitam. A comunidade internacional deve continuar a trabalhar para garantir que os direitos humanos sejam respeitados em todos os lugares, e que a ciência seja usada para melhorar a vida das pessoas, e não para causar sofrimento. Em conclusão, o segredo mais sombrio da Segunda Guerra Mundial é um capítulo sombrio da história que deve ser lembrado e respeitado. É importante que a comunidade internacional se una para condenar tais práticas e garantir que os direitos humanos sejam respeitados em todos os lugares. Salve este vídeo e compartilhe com seus amigos para que todos possam saber a verdade sobre o segredo mais sombrio da Segunda Guerra Mundial. Inscreva-se no nosso canal, Cofre Histórico, para mais curiosidades e narrativas históricas profundas. Além disso, é fundamental que as gerações futuras sejam educadas sobre esses eventos, para que possam aprender com o passado e evitar que tais atrocidades se repitam. A educação e a conscientização são fundamentais para prevenir que tais atrocidades se repitam, e é importante que as histórias das vítimas sejam lembradas e respeitadas. A sobrevivência de pessoas como Eva Mosse-Skor é um testemunho da força e da resiliência do ser humano, e sua história serve como um lembrete importante do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. É fundamental que continuemos a falar sobre esses eventos, para que possamos aprender com o passado e evitar que tais atrocidades se repitam. A Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos mais devastadores da história, e os experimentos médicos realizados durante essa época são um dos capítulos mais sombrios da história. É importante que esses eventos sejam lembrados e respeitados, e que a comunidade internacional se una para condenar tais práticas e garantir que os direitos humanos sejam respeitados em todos os lugares. A educação, a conscientização e a lembrança são fundamentais para prevenir que tais atrocidades se repitam, e é importante que as gerações futuras sejam educadas sobre esses eventos, para que possam aprender com o passado e evitar que tais atrocidades se repitam. Inscreva-se no O Cofre Histórico.